E aí galera, dando continuidade aqui ao conteúdo de álgebra linear. Nessa aula a gente vai ver mudança de base, conhecer alguns espaços notáveis, linha, coluna e nulo. Entrar em contato com esses conceitos de posto, nulidade e ver alguns espaços matriciais fundamentais. E vamos ver também algumas transformações de Rn para Rm, que são também operações ditas notáveis que podem ser feitas manipulando os vetores. Então, primeiro, mudança de base é interessante quando caso a gente queira representar um determinado vetor que está num espaço vetorial V, por exemplo, e transformar esse mesmo vetor para outro espaço vetorial. Se a gente quiser saber a representação dele, por exemplo, no Rn, a gente vai tomar as coordenadas desse vetor em relação a essa base do Rn. Então, como exemplo aqui, a gente tem a base B, formada pelos vetores U1 e U2, e a base B' formada pelos vetores U1' e U2'. Aqui, a gente pode supor que o vetor U1' na base B, que é essa representação, ele é dado pelas coordenadas A e B, é um vetor coluna, e o U2' na base B é dado pelas coordenadas C e D. Então, o que significa na questão do sistema linear, da combinação linear? Significa que a gente pode escrever o nosso vetor U1' como essa combinação linear aqui dos vetores que fazem parte da base B. E o mesmo aqui para o U2'. E dessa forma, a gente consegue que o nosso vetor V na base B', se ele for dado por essas coordenadas K1 e K2, se a gente quiser fazer a transformação desse mesmo vetor na base B, a gente pode escrever dessa forma, que aqui a gente está simplesmente pegando as coordenadas dele, de acordo com essas coordenadas em relação à base B. E aí, quando a gente separar no produto matricial, a gente vai ter, como eu falei, a gente vai ter que a primeira coluna vai ser as coordenadas desse meu vetor V na base B, como está aqui. E a segunda coluna vai ser as coordenadas desse meu vetor V na base B. No caso aqui é o meu vetor U2', né? Então a gente pode interpretar dessa forma. O meu vetor V na base B é igual, né, a uma multiplicação de uma matriz vezes o meu vetor V na base B'. Vamos ver um exemplo para tornar mais claro. Então aqui eu tenho as duas bases representadas em valores. E aí, se eu quiser saber, por exemplo, a matriz de transformação da base B para a base B', o que eu tenho que fazer? Eu tenho que representar os vetores da minha base B com uma combinação linear dos vetores da minha base B'. E é dado justamente por essas equações aqui. Dessa primeira equação a gente consegue encontrar A e B, e dessa segunda equação a gente consegue encontrar C e D. De forma que a primeira coluna da minha matriz vai ser justamente as coordenadas do meu vetor 1 na base B', e a minha segunda coluna vai ser as coordenadas do meu vetor 2 em relação à base B' também, que é justamente essa matriz aqui. Bom, agora é análogo, né? Se eu quiser representar minha base B' e para a minha base B, para essa base B, eu vou representar os vetores da minha base B' como combinação linear em relação aos vetores da base B. Então a gente consegue novamente separar em um sistema linear. A gente consegue encontrar esses coeficientes A, B, C e D, de forma que a minha matriz de transformação da base B' para a base B vai ser a mesma representação, primeira coluna AB, segunda coluna CD, e quando a gente fizer os cálculos, acho que é bom vocês verificarem, que vai dar menos 1 e 2 menos 1. Agora, espaço linha, coluna e nulo. Esses espaços eles são notáveis em uma matriz, porque aqui pela definição a gente tem que
o subespaço da minha matriz gerado pelos vetores linha dessa mesma matriz é denominado espaço linha. O subespaço, no caso aqui do RM, né, gerado pelos vetores coluna, é denominado espaço coluna. E o espaço solução do meu sistema homogêneo, que é o mesmo que fazer A vezes x igual a zero, né, que é o vetor nulo, vai ser um subespaço do Rn, que é denominado espaço nulo. E o que isso interessa, né? E o que a gente pode tirar como observação? A gente só vai ter um sistema consistente, ou seja, achar um vetor x tal que ax é igual a b, somente se esse vetor b está no espaço coluna de A. É uma observação interessante. O espaço nulo, como eu falei para vocês, a gente, por exemplo, vamos analisar esse exemplo. A gente tem essa matriz e quer saber o espaço nulo dela. A gente vai efetuar essa operação. Quando a gente encontrar os valores para esse vetor solução, vai ser algo dessa forma. E aí a gente consegue separar nesse x0, que é um vetor, digamos, independente. E a gente vai ter esse conjunto aqui de vetores. Esses vetores, eles vêm justamente do espaço nulo. Eles geram um espaço nulo. Porque no livro, se vocês forem ver essa parte no livro, esse segundo print aqui, ele vem da solução geral, que diz que a solução para esse sistema é uma solução particular, mais a solução do sistema homogêneo. E o sistema homogêneo, como a gente já viu, é justamente se esse B aqui fosse zero, né, fosse o vetor nulo, que nos resulta justamente essa resposta aqui, essa combinação desses vetores. Então, o espaço nulo vai ser justamente o espaço gerado pela combinação linear desses três vetores aqui, que são os vetores da solução do sistema homogêneo. Espaço linha e coluna, como eu já falei para vocês, a gente vai analisar, vai tentar achar os vetores que são os vetores que geram todo o espaço que compreendem, né, que abrangem os vetores que estão nas linhas da matriz. Então, por exemplo, o que a gente tem que tirar como interessante, né, como destaque? O espaço linha, os vetores que compõem o espaço linha, eles vão ser justamente as linhas da matriz que têm elementos pivô. Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter o pivô nessa primeira linha, o pivô nessa segunda linha. Aí aqui a gente vai analisar o próximo elemento não nulo da terceira linha, né? Porque da segunda linha a gente já tem, que é justamente essa terceira linha aqui. Então, os vetores que compõem o espaço linha vão ser esses três, a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. E os vetores coluna, novamente com essa relação aos pivôs, vão ser justamente as colunas que estão em posições pivô, né? Que possuem um elemento pivô, que vai ser a primeira coluna, a segunda coluna e, no caso, a quarta coluna. Agora, vamos ver um pouco sobre posto e nulidade. Como a gente já viu, dimensão, né, vai ser a menor quantidade de vetores que geram aquele espaço. Então, por exemplo, a dimensão, por definição, a dimensão do espaço linha e do espaço coluna de uma matriz é denominado posto. E essa é a notação, né, pos de A. E a dimensão do espaço nulo dessa mesma matriz é chamada nulidade. E essa é a notação, nulo de A. Para esse exemplo aqui, a gente tem essa matriz. Se a gente quiser aplicar aquela operação, né? Pode ser a redução, a escalonação reduzida por linhas. A gente vai ter que a matriz escalonada reduzida por linha vai ser essa daqui. E como a gente pode ver, ela vai ter somente duas linhas que possuem elemento pivô, né? Então, como só tem essas duas linhas,
o posto dessa matriz vai ser 2. E para o espaço nulo dessa mesma matriz, a gente vai ter essa combinação linear aqui, desses vetores. E aí percebam que essa matriz A ela tem 6 colunas. O posto da matriz é 2 e a nulidade da matriz é 4. Então, existe um teorema que provavelmente o professor vai demonstrar para vocês, é que o posto de A somado com a nulidade de A, sendo A uma matriz, é igual ao número de colunas, na verdade, o número de colunas dessa matriz. Agora, um pouco sobre transformações matriciais. O que é basicamente isso, a noção intuitiva, né? É que, do mesmo jeito que a gente estudou função, que leva um elemento de um conjunto a outro elemento de um conjunto, a transformação matricial é levar um vetor que está em determinado espaço, levar esse vetor para outro espaço. Então, aqui, como definição, é justamente isso. Existe uma transformação ou aplicação de um elemento que está nesse espaço vetorial V, que leva, né? Esse F leva um elemento que está nesse espaço vetorial V para esse espaço vetorial W. E se V for igual a W, a gente diz que essa transformação ou aplicação a gente pode chamar de operador. Então, algumas notações que vocês podem ver é uma multiplicação de matriz normal, W igual a A vezes X. Também tem essa aqui, que o T de transformação e esse A aqui quer dizer que a transformação é dada por essa matriz A. Aqui também é uma notação que nos indica que o vetor x é representado em W por essa transformação linear. E se a gente não quiser expressar a matriz A, a gente diz somente que a transformação é dada por esse T aqui aplicado a esse elemento ou a esse objeto x, né? Ou dessa forma aqui também. Aqui algumas propriedades que basicamente as transformações lineares levam o vetor nulo nele mesmo. E aí a homogeneidade quer dizer que a gente pode aplicar uma transformação em o vetor k vezes v, é a mesma coisa, em que k é escalar, é a mesma coisa que a gente multiplicar a transformação desse vetor por k. A transformação aplicada a uma soma de vetores é a soma das transformações aplicadas a cada vetor. E com a subtração é a mesma coisa. E aí, algumas transformações notáveis que sim, valem o destaque, existem mais, mas essas valem o destaque. Por exemplo, aqui a gente vê que essas transformações elas podem fazer uma reflexão no R2, por exemplo. Então, reflexão em relação ao eixo Y, reflexão em relação ao eixo X e reflexão em relação a essa reta Y igual a X. Mas, basicamente, essas tabelas vocês podem encontrar no livro, né? Basicamente, o que a gente pode tirar disso aqui? A gente vai ver algumas transformações. Que existem essas operações. E essa aqui é a representação da transformação. A gente vai levar esse vetor que tem coordenadas x e y no menos x e y. Nesse caso aqui, vai só mudar, por exemplo, aqui é importante. Vai levar o vetor x e y no vetor... Aqui era para ser yx, se eu não me engano. Saiu errado no livro. Mas, enfim, o que a gente vai passar rápido por isso aqui, mas é simplesmente para a gente saber que existe esse tipo de operação. Então, reflexão em relação ao eixo y, x e a reta y igual a x. Reflexão em relação a um plano, x, y, x, e, y, z, que já é em relação ao R3. Percebam que a maioria das transformações vai envolver só zeros e uns, porque vai ocorrer simplesmente uma passagem de certo elemento para outra direção, né? Essa matriz também é bem importante, uma rotação no R2. Existe também a rotação no R3, mas é uma matriz maior. Basta a gente procurar no Google.
Ou até no livro, se eu não me engano, ele diz somente que existe, mas não vai ser mostrado. Bom, então aqui a rotação, o que vale destacar? Que a gente vai sempre pegar um vetor x e rodar ele no sentido anti-horário, para θ positivo. E a matriz é dessa forma aqui. Perceba que o determinante dessa matriz ele é sempre 1. Também é interessante. Agora, contração e dilatação. Não penso assim uma aplicação direta disso, além de algumas transformações em imagens, por exemplo, até vídeos. Mas talvez esses conceitos... Pronto, seria computação gráfica, né? O termo certo. Seja bastante aplicado em computação gráfica. Aqui a gente vai ter contração e dilatação no R2 e contração e dilatação no R3. Perceba que só muda a operação quando a gente muda para determinados valores de K, né? Então, para K maior que 1 vai ocorrer dilatação, para K entre 0 e 1 vai ocorrer contração. Se esse K fosse negativo, o que poderia ocorrer, né? Talvez uma reflexão. Isso aí é coisa para se investigar. Aqui, compressão e expansão. Percebam que a gente pode fazer essas compressões e expansões em relação a determinada direção, determinado eixo. Então, aqui no R2, a gente vai ter compressão e expansão em relação ao eixo X e aqui em relação ao eixo Y. Cisalhamento não é uma transformação tão assim conhecida, né? Mas basicamente é como se a gente pegasse um ponto do que está nessa figura, por exemplo, nesse quadrado, e aí, de acordo com a matriz, a gente vai transladar esse ponto. Então, aqui ocorre uma translação horizontal, de modo que ocorre esse cisalhamento. E também aqui a gente vai ter uma translação vertical, que também vai cisalhar a nossa figura, o nosso quadrado. Bom, acredito que é só. Mais na frente a gente vai ver algumas propriedades nos próximos vídeos. E a gente está se encaminhando para o final, que a gente vai finalizar com diagonalização, ver um pouco sobre autovalores e autovetores. Mas a gente não vai entrar, por exemplo, em otimizações com formas quadráticas, que talvez o professor, se quiser aprofundar um pouco mais no conteúdo, ele vá tratar disso com vocês. Mas a gente está abordando o básico de álgebra linear e acredito que o próximo vídeo seja o último dessa parte teórica. Valeu, galera. Até a próxima.